chama a existência ou traz a existência para enxergar o caos, é que ele diz: haja luz. Amém? Não era uma luz do sol, não era a luz das estrelas, não era a luz da lua. Amém? Era uma luz que vinha do reino dos céus para aquela dimensão, para mostrar o caos daquele lugar. E quando mostrou o caos, que Deus enxergou o caos, Deus começou uma grande reforma. Amém, irmão? Deus começou agora a trabalhar no caos. Deus começou a trabalhar. Só tem um jeito de trabalhar no caos: quando você enxerga, né? Não quando você se acostuma à escuridão. Não quando você vive tropeçando em coisas que estão, né, escuras, estão nas trevas e você convive com aquilo. Deus quer trazer, diga, luz. Amém? Luz a um povo que deseja, anseia, né, que ele traga esta luz. Jesus também falou que tem um povo que não quer vir para a luz. Jesus disse: olha, eles não vêm para a luz porque as suas obras são más. Amém? Então tem aqueles que querem vir para a luz, não porque suas obras são boas, mas por causa, sabe, de toda a maldade e iniquidade da sua vida, eles querem mudar, sabe, a sua história. Quem quer mudar a história? Diga amém. Então Jesus disse: olha, tem povo que resiste, não quer vir para a luz, porque a luz vai mostrar tudo. A luz vai trazer, né, sabe, a revelação. A luz vai trazer e vai mostrar o que está certo, o que está errado, o que precisa ser mudado. Então nós temos um tempo para vivermos, é aquilo que Gênesis diz, que haja luz e houve luz, e a terra era sem forma e vazia, e quando Deus começa escura, Deus não trabalha em meio às trevas, Deus trabalha, diga, na luz. Amém? Seria muito difícil de você trabalhar, sabe, no escuro, né? É a mesma coisa numa escuridão, sem energia elétrica, sem nada, uma escuridão, um pedreiro levantar um prédio, né? Sabe, ou outras pessoas fazerem faxina, ou qualquer atividade seria impossível sem a luz, amém? Mas quando a luz, nós conseguimos nos movimentar, nós conseguimos mudar algumas coisas, transformar algumas coisas, mas para isso é necessário, diga, ser iluminado. Deus, ele traz a luz, não é uma luz, sabe, cósmica, não é a luz do sol, como diz, não é da lua, mas é a luz, diga, do Senhor. Amém? Então, primeiramente, você tem que ter isto em você, para que você se permita e permita Deus lhe mostrar, amém? Lhe mostrar aquilo que está, sabe, em meio às trevas. Não enxergamos. Tem muitas coisas que, sabe, desagradam a Deus ou trazem mal para a nossa vida, sabe, porque nós não enxergamos ou não admitimos que seja dessa forma. Amém? Mas Deus, ele quer trazer esta luz. Quando Deus, ele leva o povo no deserto, ele não permite que o povo fique, diga, sem luz. Ele traz uma coluna de fogo que ilumina, né? Ilumina a Israel, sabe, tanto protegendo, e o inimigo que via aquela luz não os atacava, porque era algo sobrenatural, né? O inimigo, ele tem medo desta luz. Deus, ele ilumina o deserto não somente para aquecer seu povo, mas também para, sabe, mostrar para o inimigo que aquele povo está protegido por algo sobrenatural. Esta luz sobrenatural, esta luz que o nosso amado diga, Jesus. João capítulo 8, versículo 12, Jesus, ele vai dizer para os fariseus, ele vai dizer para os religiosos dentro do templo. Nessa passagem ele está no átrio ali das mulheres, né? Que era o lugar da separação. As mulheres ficaram, sabe, fora, tinha, sabe, o átrio, tinha o pórtico, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, mas as mulheres não podiam, um povo, né, que não era preparado não podia se achegar tão perto. Jesus, ele pronuncia essa forma dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem diga amém?
né? Quem andar em mim, né, sabe, não andará em trevas. Quem vier a mim não andará em trevas. Jesus, ele estava dizendo assim: olha, eu vou trazer vocês. Eles estão indo para o lugar santo dos santos, mas eles estão em trevas. A treva da ignorância, a treva da religiosidade. Eles estão indo apenas para um lugar, né? Eles estão indo, embora aquele lugar fosse chamado Santo dos Santos, as pessoas que se achegavam para fazer os rituais, cumprir as solenidades, né, eram pessoas que Jesus mesmo criticou, né? Jesus mesmo criticou, sabe, os sacerdotes, falando de sujeiras interiores, como sepulcros caiados, falando que eles eram hipócritas. Nessa mesma passagem de João 8, Jesus disse, olha, sabe, que Jesus, que Abraão, sabe, ansiou ver o dia dele. Eles dizem, você, sabe, não tem nem 30, tem pouco mais de 30 anos, e você diz que é maior do que Abraão. Ele disse, olha, antes de Abraão existir, eu sou, né? Eu sou antes de Abraão, eu sou muito antes. E ele diz assim, olha, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, no entanto, vocês querem me matar, né? Vocês querem me matar? E ele vai andando no ato das mulheres, trazendo a separação, né? E o povo começa a resistir. Então você vê uma geração religiosa que, embora a palavra de Deus dizia não matarás, os mesmos sacerdotes religiosos estavam procurando oportunidade de matar, né? De matar. Isso eles estavam nas trevas. Eles, sabe, eles iam, né, para servir a Deus, mas não chegavam diante do Senhor, sabe, em nome de Deus. Uma coisa é você conhecer a Deus, outra coisa é você servir a Deus. Então, para que essas escamas caiam, para que isso seja retirado, há uma necessidade de ser, diga, iluminados. Amém? Iluminados. Esta é a vontade de Deus para a nossa geração, trazer uma iluminação. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas somos herdeiros, diga, das promessas. Hebreus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo e herdeiros de todas, sabe, as bênçãos de Abraão. Quando se fala isso, vai haver muita indagação na vida de muitas pessoas, porque quando você olhar a tua vida, né, sabe, não mascare ela. Mascarar, não, tudo vai bem, não. Tem áreas na tua vida que não vai bem, mas, né, você diz, graças a Deus vai dar certo, graças a Deus isso, mas você já se perguntou por que não dá certo? Por que não anda? Por que está amarrado? Por que eu tenho áreas na minha vida? Por que Deus tem promessas, né? E parece que nós fazemos muitas, sabe, esforço para conquistar, né? Para tomar posse dessa promessa, para brigar por ela na dimensão espiritual, enquanto a Bíblia diz que nós somos, vamos repetir junto, diga, herdeiros. Amém? Se é teu, não é verdade, você não precisa brigar para conquistar, né? É teu. Paulo diz assim, todas as bênçãos já estão alojadas nas regiões espirituais, esperando o despertar, né, dos filhos de Deus. É inevitável quando alguém esteja dormindo, quando se acende a luz, né, sabe, vai despertar a pessoa. Parece que liga um clique, né? Você pode estar dormindo, mas acendeu a luz, você, apaga essa luz, né? Apaga essa luz. Você estava dormindo. Esta luz que vai te despertar para você enxergar, não para você entrar em desespero, mas para você agora começar a trabalhar em áreas para desatar o sobrenatural na tua vida. Amém? Então, ser iluminado é de suma importância para os nossos dias. Ou iremos para a luz que está sendo iluminada, para nós tratarmos coisas nas nossas vidas, no nosso ser, no nosso caráter, para desatar essas bênçãos, amém? A terra e o céu estão esperando o despertar, diga, dos filhos de Deus, amém? É nisso que eu quero falar, por isso que Salmo 34, algumas coisas vai discorrer, e você pode entrar em discordância daquilo que ele está falando,
porque isso é uma realidade na vida dele, talvez não seja realidade na vida de muitas pessoas. A coisa que é realidade na nossa vida, diga, é salvação. Amém? Uma salvação que você não paga, você não merece, é pela graça, é dom imerecido, né? Mas muitos têm a salvação, mas não usufruem das bênçãos de Deus, do sobrenatural, né? E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é nos abençoar, amém, mano? A vontade de Deus é que o mundo nos veja e sinta o desejo, sabe, de servir a esse Deus. Um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que abençoa, um Deus que cura, um Deus que restaura relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Salmo 34, então, vai dizer dessa forma. Versículo 1 de ontem, para nós discorrermos, diz dessa forma, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém? Primeiramente é uma declaração de quem diz que vai louvar ao Senhor. E o louvor do Senhor ao Senhor estará sempre na boca dele. Amém? É uma realidade. Primeira coisa para você conquistar as bênçãos do Senhor é você ter, sabe, uma adoração, um louvor para adorar a Deus. Amém? Sabe, não uma canção, sabe, em que a gente cante mecanicamente, mas algo, um louvor, sabe, que quando você entoar, venha queimar o teu coração, você venha arder no Espírito, amém? Ele diz: eu vou louvar ao Senhor, o louvor do Senhor estará comigo continuamente. A Bíblia diz assim: louvai ao Senhor em todo tempo, amém, amado? Louvai ao Senhor. Então, Salmo 34, o primeiro diz, olha, ele louva, ele adora, sabe, ele exalta. O louvor ao Senhor está sempre na boca dele. E muitas vezes não é o louvor que está na boca daquele indivíduo que deseja o sobrenatural. Muitas vezes está, sabe, na boca a murmuração, a reclamação, a tristeza, né? A tristeza, os murmúrios, as insatisfações, as tristezas estão na boca, mas o louvor não está na boca. Muitas vezes, muitas situações substituem o louvor de Deus em nossos lábios. Não permita que isto ocorra contigo, porque isto ata as bênçãos dos céus em teu favor, amarra as bênçãos dos céus. Deus, ele quer nos desatar, amém? Deus quer desamarrar nossa vida. Mas para viver esse sobrenatural, primeiramente ele vai tratar conosco, amém? Então ali ele começa, sabe, a manifestar, a expressar que ele serve ao Senhor e que o louvor ao Senhor estará sempre nos seus lábios. Não é de vez em quando, vamos repetir, diga, é sempre. Glória a Deus, aleluia. Você tem um louvor, você tem um hino que quando você canta, você em qualquer lugar você canta, você chora? Né? Sabe, você tem um louvor assim, porque tem louvor que marca a nossa história, né? Tem louvor que marca a nossa história. Tem louvor que é da nossa conversão, do nosso tempo, que quando nós adoramos, né, nós parece que não nos misturamos àqueles que estão cantando, nós entramos na dimensão e começamos a queimar, né? Nosso coração queima, nós nos arrepiamos, as lágrimas descem, o gozo, a alegria da salvação parece que desce como um bálsamo. O louvor que agrada a Deus não é o louvor que vem da carne, é o louvor que vem do nosso espírito, amém, irmão? Eu vou procurar os meus verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. E aí, versículo 2, ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão, amém? Muitas pessoas querem se vangloriar em outras coisas, né? A vanglória quer dizer uma glória vã. É uma glória que não traz o sobrenatural.
É uma glória que não, sabe, mexe os céus em nosso favor. Ele pode ter aqui muitas coisas, né? Talvez as pessoas se gloriem por causa das suas conquistas, por causa dos seus bens, por causa de X. Ele pode tudo isso, mas ele está dizendo assim, ó, nada nisso eu me glorio no Senhor, amém, irmão? Eu me glorio no Senhor, né? A minha alma se gloriará, ela vai se gloriar, ela vai sentir gozo e alegria, é no Senhor, não nas coisas. Não nas coisas, Jesus disse primeiro o reino e a sua justiça, as demais coisas não é para se gloriar, amém? Não é para se gloriar. As demais coisas eu chamo ela de mimo de Deus para a nossa vida, porque Ele pode dar somente o suficiente, que nem Jesus diz, olha, vocês não precisam de muita coisa ou de quase nada, né? Às vezes Jesus pode não nos dar muita coisa, né? Mas apóstolo, mas eu quero, então glória, desejo, a Bíblia diz que Deus ama realizar o desejo do nosso coração. Mas não que aquela realização, sabe, a gente venha gloriar. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no próprio homem, na força do seu braço. Conquistei pela força do meu braço, né? Porque eu fiz, porque eu alcancei, por isso ele está se gloriando, né? Então a glória dele é vã. Não alça o sobrenatural. Quem que é o sobrenatural? Amém? Então a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão. Amém? Os mansos ouvirão e se alegrarão. Escuta, o arrogante não ouvirá. Para ouvir, tem que ser manso, tem que ser humilde. Jesus diz, bem-aventurados, sabe, os mansos, os humildes, amém? O soberbo, o arrogante, o resistente, ele não tem parte nisso, e Deus nos quer dar todas essas coisas, é da vontade de Deus das coisas, mas você tem que ser manso. Ah, manso, para quê, apóstolo? Para ouvir aquilo agora que Deus vai trazer a iluminação para a tua vida, amém? Eu acredito que não é fácil dizer a verdade para certas pessoas, quem concorda, diga amém. Porque às vezes você tem que fazer alguns roteios, pisar em ovos, né? Porque ela não é mansa, ela não está preparada para ouvir, que quando ela ouvir, né? Aí ela vai, como diz a expressão, vai rodar a baiana, não é verdade? Né? Vai rodar, mas quem é manso, o provérbio diz, mais vale aquele que te dá um tapa do que aquele que dá um beijo, né? Sabe, porque beijo acalento de erro não traz o sobrenatural. O que traz o sobrenatural é a verdade, amém? Somente a verdade, não é a verdade somente a respeito, sabe, das coisas celestiais, que, sabe, a verdade é que Cristo é o Senhor, que Deus é o único Deus, e sim, isso é verdade que Cristo salva, né? Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque tem verdade, sabe, que vai nos libertar, mas qual a verdade a respeito de nós mesmos? Né? Você é manso, você é humilde, você tem facilidade de perdoar, né? Você consegue receber uma iluminação da parte de Deus. Então só se Deus falar comigo, não, Deus ele vai falar através de pessoas. Quem diga amém? Deus, que quando queria falar com o povo, ele trazia um profeta, né? Deus tinha tantas coisas duras para dizer para Israel. Ele chamou Ezequiel, este povo não querá me ouvir, né? Este povo está acostumado com um profeta acalentador, que alisa, passa a mão. E Deus começa a falar, esse povo não vai suportar, olha, nem eu consigo fazer isso. Aí Deus diz para Ezequiel, vou te dar uma fronte de diamante, dura. Você não vai fazer rodeio, você vai direto ao assunto, quem diga amém? Né? Agora, ouçam ou deixem de ouvir, você vai falar para eles, amém? Porque eu quero libertar esse povo, eu não quero permitir que o inimigo toque na minha herança, não toque no meu povo. Então, Ezequiel, você vai falar a verdade, trazer a revelação, amém? Outros profetas chegavam e davam aquela alisada,
Deus é contigo, o povo glória, nada vos vai acontecer. Ah, Deus te entende, né? Isso e aquilo, não. Agora Deus ia trazer uma iluminação através de Ezequiel, Deus trouxe iluminação através de Jeremias, através de Isaías, através dos profetas. E na nossa geração, no nosso tempo, uma iluminação de revelação para nossas vidas, amém? Quando você tem muita dificuldade de ler livro, hoje você compra aquelas luzinhas, né? Mas quem não tem, sabe, esse suporte de luzinhas, quando tem dificuldade de ler um livro, chega perto da janela ou de uma luz para facilitar a leitura. Assim é a palavra de Deus. Não adianta você só conhecer a Bíblia, você tem que ter revelação dela. Amém? Que Deus, Ele não está falando com ninguém. Quando você está lendo a Bíblia, Deus não está falando do ciclano, do fulano, sabe, do beltrano. Deus está falando ao meu respeito. Amém, mano? Ou Ele me dá informações do futuro, ou vai me repreender quando eu abro ela. Toda vez que Deus falar com você, Ele vai abrir. Você vai abrir. Oh, meu Deus, são pessoas assim mesmo. Eu estou cercado de pessoas assim, blá, 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 blá. Né? Hoje eu vi uma postagem que eu vontade de responder, com o dedo até coçou, mas eu não respondi. Né? Sabe? Ela coloca ali uma ministração, né? Ah, porque as pessoas isso, as pessoas se maltratam, afasta as pessoas, isto não sei o quê, porque parece que todo mundo é bonzinho, né? São os outros que são maus. Quase que eu botei assim, quem sabe você não seja esse monstro que feriu as pessoas também para te afastar de você. Quem sabe as pessoas precisam de uma verdade revelada, não é verdade? Sabe, porque se houve choque, também houve de ambas as partes um erro, né? Vamos dividir o erro um pouquinho. 50% foi fulano culpado, 50% meu. Eu já gosto de assumir toda a culpa. Né? O problema sou eu mesmo. É eu que tenho que mudar. Né? Então, algumas coisas nós precisamos de revelações da parte de Deus. E o que eu faço, apóstolo, para buscar isso, para conquistar isto? 4 do Salmo 34 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de alguns temores? Diga todos. Amém? Eu quero que você entenda alguns temores que Jó tinha, né? Quando acontece tudo aquilo na vida dele, ele perde os filhos, perde os bens, perde isso, perde aquilo. Quando Deus entrega só o caquinho de telha na mão dele, ele diz: o que mais eu temia me sobreveio. É natural nós termos temores, né? Temores do amanhã. Se eu não tiver uma renda, não tiver aposentado, o que será? Como é que eu vou sobreviver? Ah, meus filhos vão crescer, será que eles vão estar diante do Senhor ou se afastarão? Né? Temores que pela força do teu braço você não vai conseguir. Com imposição você não vai conseguir. Com estratégias humanas você não vai conseguir. Como é que você consegue se livrar dos teus temores? Isso não quer dizer que não irá acontecer. Quer dizer que você não vai sofrer por isso. Quem está dizendo amém? Deus te livrará dos teus temores. Amém? Porque temores nos leva à ansiedade, nos leva à preocupação, nos leva à tristeza, nos leva a ficarmos infelizes diante do Senhor por causa de coisas que só Ele pode resolver. Você não pode. Tem coisas que está, sabe, fora do teu alcance. Tem coisas que você vai bater, vai olhar, você vai se sentir impotente, você não consegue. Uma coisa que você não consegue é mudar uma pessoa. É na verdade. Não consegue mudar uma pessoa. Isso é obra do Espírito, não é verdade? Né? Ah, mas eu falei, eu insisti. Ah, eu não quero isto, eu não aceito aquilo, isto não sei o quê. São temores. Temores que te fazem sofrer, temores que te amarram ao sobrenatural na tua vida. E como é que faz? Busquei ao Senhor. Você tem que buscar ao Senhor. O Senhor te livrar dos teus temores, dos teus medos que te assobram dia a dia.
Dia a dia as pessoas estão assombradas, né? Com coisas que elas já sabem que no futuro irão acontecer, que vai ser daquele jeito, e você não tem força para mudar. Cada um tem uma história. Quem dá de amém? Né? Uma vez o apóstolo Hermínio disse para o irmão dele. O irmão dele ia, se desviava, voltava, se desviava, estava, se desviava. Depois se firmou. Aí ele disse, glória a Deus, tantas vezes você errou. Ele disse, eu não errei. Eu estava construindo meu testemunho. Eu achei engraçado aquilo. Por quê? Porque é uma fase da vida dele. Ele tem que passar por aquele processo para mudar o caráter dele. Ele tem que passar por aquele processo para ele valorizar, sabe, as coisas que Deus tem para ele, do que o mundo oferece para ele. Amém, queridos? Então qual é a maneira de eu me livrar dos seus temores? Os temores fazem você esfriar espiritualmente, né? Temores de não ter uma perspectiva, parece estar amarrado no teu passado, é assim, as coisas não mudam, não conquisto, né? É isso, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, mas eu faço as coisas certinho para Deus, mas parece que não desata. Será que Deus não está enxergando? As coisas mudam quando teus pensamentos se renovam. Amém? Romanos diz assim, né? Sabe que nós temos que ser renovados pela renovação da nossa mente, para nós experimentarmos a boa, santa e agradável vontade de Deus. Amém? Muitas pessoas não experimentam a boa, santa e agradável, né? Porque sua mente não está renovada. A Bíblia diz assim, olha, tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que edifica, tudo que isso, aquilo, nisto pensai. Quando você passa o dia inteiro, metade dele, ou um período, só pensando besteira, não vai dar certo, amanhã, o que será o amanhã, né? Sabe, responda quem puder, né? Aí ele declara na canção, não será como Deus quiser. Não, filho, será como Deus declara, amém? Porque jogam nas costas de Deus uma responsabilidade que é nossa, quando Ele nos ilumina, né? E diz, agora esforça-te, eu serei contigo. O que eu faço? Eu busquei ao Senhor e Ele me livrou. Apóstolo, faz uma oração forte. Eu faço, eu te ajudo em oração. Com certeza. Até deu uma melhoradinha. Não, filho, dá uma melhoradinha, mas quem melhora total é você buscando a Deus, amém? Eu busquei ao Senhor e Ele me livrou de, diga todos. É gostoso ou não é deitar a cabeça no travesseiro e dormir? É. Mas tem pessoas que deitam a cabeça no travesseiro, né? E juram que não dormiu. Sabe quando você fica? Só pensa. De manhã cedo está igual o urso panda, né? Cheio de olheira. Aí outro diz, você, né? Eu não dormi nada. O outro diz, como não? Você até roncou, né? Como não? Está acordado. Porque a alma dele, porque te abates a minha alma, está cheia de temores, né? Porque te moves dentro de mim, né? O teu corpo dormiu, a tua alma não. A tua alma não repousou em Deus. A Bíblia diz, confia nele, ó minha alma. Descansa nele. Descansa no Senhor. Diga, é no Senhor. 4. Então primeiro você tem que louvar, se gloriar no Senhor, buscar ao Senhor. Diz assim, olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficarão confundidos, e seus rostos não ficarão confundidos. Amém? No versículo 5, olharam para o Senhor. Tem pessoas que olham a circunstância, né? Enquanto você olhar para a circunstância, para a adversidade, para a tribulação, você não vai ter uma iluminação, né? Porque o problema é ficar confundido. Amém? Confundido com o mundo. O mundo serve a Deus uma vez. Um grande adorador, que está no Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, ele não olhou para Deus, ele olhou para o mundo, né? Ele olhou para o mundo, ele olhou para as pessoas, para a vitória das pessoas, e ele servia a Deus.
E ele começou a dizer assim: Senhor, os ímpios parece que são como cavalos, nada sofre, tudo vai bem, estão sempre alegres. E eu estou sofrendo, e eu não está difícil, a área financeira está difícil, o relacionamento está difícil, aquilo está difícil. E ele olhou. Sabe aquela olhada que você dá e diz que o capim do vizinho é melhor? Que a grama do vizinho é melhor do que o teu pátio? Que a casa dele é melhor, que a consciência dele é melhor? E você que serve a Deus? E você que serve? Porque quando ele olhou para o ímpio, a Bíblia diz: quanto a mim, Salmo 73, eu quase me desviei. Quando você começa a olhar a adversidade, a tribulação, você começa a olhar para os outros que não servem a Deus, mas vivem bem, você começa a duvidar que você é filho. Eu sirvo a Deus, mas isso aqui então não vale nada servir a Deus, né? Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Não quero ir mais na igreja, não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus. O que me adianta? Vou lá, né? Uma coisa é diferente, você congregar e você adorar a Deus. Amém? Congregar, qualquer um pode congregar. Não é verdade? Mas servir a Deus em meio à congregação é diferente. E ele olhou, 73 Salmos, 73 Asaf olhou, e ele está dizendo aqui, olha, né? No 5, ele diz: olharam para ele e foram iluminados. Olhe para Deus. Fale tudo isso para Deus e Deus vai iluminar você. Ele vai dar uma revelação do que está acontecendo na tua vida. Ele vai dar uma revelação, não de um terceiro, mas vai dar revelação de você. Escuta, o diabo não amarra as coisas na nossa vida. Quem atamos somos nós mesmos. Quem diz amém? Porque se você serve a Deus, nem Deus permite que o diabo toque. Né? Tá vendo esse serve a Deus, aqui tem meu Senhor, vai bem. Aí o diabo diz em Jó, né? Para Deus, também, né? O Senhor cerca ele com uma cepa de fogo, eu não posso atingi-lo, não posso tocar, né? Aí você vê que o temor e a obediência a Deus te leva a ser próspero, e Deus protege aquela prosperidade que Ele lhe deu. Quem diga amém? O diabo não pode tocar. Então olharam para o Senhor. Escuta, não olhe para as pessoas, né? Quem tá, sabe, você tem que entender que o teu relacionamento é com Deus. Você tem que amar as pessoas, tem que respeitar as pessoas. As diferenças são tão ricas, né? E conviver com as diferenças, né? Que é uma coisa grandiosa. Jesus, ele conviveu com as diferenças, com os diferentes. Tanto é que quem tirou o corpo dele, sabe, era um discípulo oculto, um deputado, né? Não apareceu, mas no final tinha diferença políticas, tinha isso, tinha aquilo, mas foi lá e, né, só um deputado podia, né, alterar um decreto de César. Ele foi lá, pediu o corpo e deu. Amém? Você tem que saber as diferenças. Você não tem que gostar de pessoas que você só gosta delas. Você tem que gostar de pessoas que, né, te chateiam, te aborrecem. Aí Jesus vai dizer: ame seu inimigo, ame ele. Já é difícil amar amigo, agora quanto mais os inimigos. Se vos amar aquele que vos ama, mas ele não me ama, ele não gosta de mim. Se amar aquele que vos ama, que galardão você vai ter? Né? Que recompensa você tem em amar, né? Sabe, aquele que te ama. É fácil amar quem nos ama, é verdade? É. E aquele que te aborrece é fácil? Aquele que te persegue é fácil? Né? Mas você vai ter que entender, né? Sabe aquela serinha lá, né, Baby, Família Dinossauro? Né? Quem já viu a Família Dinossauro? Eu amo o Baby. O Baby para mim é o chato, é o que aborrece, né? O cara pega, joga ele na parede, papai lá tal, e ele diz: você tem que me amar. Ele vai te aborrecer, mas você vai ter que amar ele. Você vai se chatear, mas você tem que amar ele. Amai-vos uns aos outros como eu vos. Mas olharam para o Senhor. A única forma é você deixar de olhar para as coisas e amar, sabe, olhar para o Senhor. O resplendor da santidade de Deus é o que vai curar os nossos corações. Olharam para o Senhor. O que aconteceu após quando eles olharam? Bem? O que aconteceu? Diga: foram iluminados.
Quando eu olho para o Senhor, eu sou iluminado, eu tenho uma revelação. Quando eu tenho uma revelação, eu posso, começar a trabalhar a partir daquela revelação que eu recebi. Amém, amado? A partir daquilo que Deus me mostrou. A partir, daquilo que nós entendemos. Esdras chega para restaurar o templo. As restaurações de Neemias e Esdras nos dão uma grande lição. Mas em Esdras, as coisas estavam ali organizando, já tinha caído, Deus tinha levantado, Deus começou uma grande restauração, mas Deus mostrou algo para ele. Vieram para ele e diz: Esdras, o que foi? A nossa lei diz que não pode ter misturas. Não pode ter misturas. E aqui, boa parte do povo nesse cativeiro se misturou. Eles têm mulheres e têm filhos misturados. E a Bíblia diz que ele começa uma grande reforma. Amém, amado? Uma grande reforma. Não estou dizendo, isso para nós não vale, mas eu estou falando, a Bíblia diz o que a gente não pode se misturar é com o mundo. Amém, amado? Com o mundo, não dá. Não dá essa mistura. Então, naquele tempo de Esdras, a iluminação revelou. E a Bíblia diz que eles choraram, resolveram o problema, para que quando eles viessem adorar a Deus naquilo que eles estavam trabalhando, Deus respondesse. Quem quer a resposta de Deus? Eu profetizo, Deus vai trazer uma revelação para a tua vida. Deus vai mostrar coisas para você. Deus vai falar com você. Amém? Mas você tem que olhar, buscar a Ele para tirar o temor, olhar para Ele para ser iluminado. Amém? E seus rostos não ficaram confundidos. Amém? Quando a gente recebe uma iluminação, a gente não fica confuso. Amém, querido? Tem pessoas que recebem uma iluminação, eu já vivi isso muito. Ela recebe uma revelação aqui, aí ela vai lá para aquele outro lugar, lá tem o profeta. Aí o profeta, entre aspas, dá outra revelação para ele. Aí diz, aquele estava errado, esse aqui é desse jeito, mas ainda vou confirmar. Aí vai para um, para outro, até que alguém fale e acalente o coração dela. Aí ela diz, foi Deus que falou. Porque ela não quer o confronto. Ela não quer, porque trabalhar no que está errado dá trabalho. Não é verdade? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Só que o problema é que a pessoa fica confundida, né? Quando ela fica confundida, qual é a sensação que ela tem quando o Espírito de Deus se move em meio à igreja e diz algo para ela? Ela fica confundida. Falou aquilo outro, falou não sei o que, ela fica confundida. É Deus falando ou é carne falando? É Deus falando ou ele me conhece e falou alguma coisa porque ele sabe de algumas coisas? É uma sensação muito estranha, não é verdade? Mas quando você entende que o desenrolar é da palavra, do Espírito, eu quero que você tire o homem da tua frente e coloque o Espírito Santo na tua frente e você seja iluminado. Para que haja vitória, para que haja quebra de cadeias, para que haja cura, né? Livro de Ezequiel, capítulo 40, depois, vai dizer assim, olha, o meu povo, ele não será confundido, ele não será envergonhado. Quem está dizendo amém? E outra vez o Senhor diz, o meu povo não será envergonhado. Por quê? Porque aquilo que não se cumpre na tua vida fica confundido e você fica envergonhado. Porque, escuta bem, tem muitas coisas que Deus falou com você que outras pessoas já sabem que Deus falou, né? Se foi de Deus, se cumpre. Se não é de Deus, não se cumpre. Como assim? Escuta, quando você não ouve que é de Deus, nem Deus mesmo trabalha naquilo que Ele falou. Segundo Samuel 2,30 diz, é verdade que eu falei que eu ia fazer isso, fazer aquilo, agir assim, agir assado, mas longe de mim fazê-lo, porque eu trouxe a iluminação para vocês e vocês continuam na iniquidade,
né? Eu vou cumprir, porque a palavra que eu trouxe para vocês, para iluminar vocês, para direcionar vocês, eu vou cumprir quando vocês tratarem a iniquidade. Quem está entendendo, diga amém. E não serão confundidos. Amém? Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Amém? Quando nós recebemos uma revelação, amado, de nós, né? Davi, ele era rei, né? Mas ele teve a revelação depois do seu pecado, as consequências, e Salmo 51 mostra-lhe: miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, não me lance da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu pequei, em pecado eu fui concebido, em pecado me concebeu minha mãe, né? Ele tem uma revelação de que ele é pecador. Aqui ele está dizendo assim: olha, este pobre, miserável, né? Você chega diante de Deus e diz: Senhor, sou teu servo, lhe obedeço, sou inerrável, né? Sabe, não falho, todo mundo é mau, eu que sou bom, olha o que eles fazem comigo. O Senhor toma providência. Não. Quando ele chega e diz: eu sou pobre e miserável. Se Cristo não houvera vindo, nenhuma carne se salvaria. Quem está dizendo amém? Nenhuma carne, nós somos pobres. Apocalipse, para a carta, sabe, das 7 igrejas, ele vai falar com uma igreja, Laodiceia. Tem muita riqueza, muito recurso, muito comércio, sabe? Medicina, faculdade de medicina, colírio para os olhos e tal, né? Fabricam lã negra, coisa linda e coisa tal, são muito ricos, uma igreja que serve a Deus, muito próspera e tal. Sabe o que eles diziam? Eu sou rico e de nada tenho falta. Aí Jesus dá um puxão. Você está dizendo que você é o que mesmo? Hã? A Bíblia diz que aquele que pensa de si mesmo mais do que lhe convém, engana-se a si mesmo. Amém, irmão? E Jesus dá uma encarada e diz: eu vou dizer, você diz que você é rico, você não tem nada foda, mas vou dizer o que você é. Você é pobre, miserável, cego e nu. Cego, te aconselho que compre colírio. E como é que se compra esse colírio? Orando, buscando, se humilhando diante de Deus para receber uma iluminação, para que nós venhamos a enxergar aquilo que precisamos enxergar. Amém, irmão? Precisamos, nesse tempo, é a iluminação que Deus vai nos dar. É a iluminação. Então ele diz assim: eu sou pobre, este pobre, né? Não foram confundidos, clamou este pobre. E o Senhor respondeu, o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. O que a Bíblia diz? Que Deus resiste ao soberbo. Não adianta, quem é soberbo pode orar, pode deitar, pode rolar, pode dar vip-vap, pode dar cambalhota, pode subir, pode, sabe, virar águia, leão, lagartixa. É soberbo, é arrogante? O Senhor não ouve. Deus não ouve oração de arrogante e de soberbo. Quem está dizendo amém? Humilde reconhece o seu erro. Humilde ele olha para as suas áreas da sua vida e diz: misericórdia, Senhor. Se cumpre Romanos 7 e Romanos 8, com o meu espírito eu sirvo a Deus, com a minha carne eu sirvo ao pecado, né? Sabe, eu sirvo, eu não quero servir, eu sou pobre, miserável, livra-me. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo fala em Romanos: quem me livrará? O que vai acontecer de mim? Então quando você se humilha, você reconhece, Deus te ouve. É isso que Deus quer fazer. Deus quer, sabe, te ouvir. Clama a mim, responde-te-ei, ensinar-te-ei coisas grandes que tu não sabe. Acaso meus braços estão encurtados, encolhidos, meus ouvidos tapados para que eu não possa ouvir? Mas quando esse povo que chama pelo meu nome, pela iluminação que recebeu, se arrepender dos seus pecados, clamar a mim e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, diga amém. Deus não cura a terra de soberbo. Terra fala de casa, de finança, fala de vida, fala de tantas coisas, fala de áreas, fala de sonhos. Muitos estão querendo muitas restauração. E o Evangelho, ele é a verdade. Clamou esse pobre ao Senhor e ele ouviu.
e salvou de todas as angústias. De algumas? De algumas, igreja? Todas. 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 Ele vai te salvar de toda a tua angústia. Da mesma coisa dos temores, não é verdade? Que nos geram angústia em nós. Que geram angústia em nós. Tem muitas coisas que geram angústia em nós. É verdade. Que geram angústia em nós. Eu ia falar de algumas coisas que geram angústia em mim, mas não vou falar isso, né? Porque eu confio naquilo que Deus falou. Eu confio. A Bíblia diz: confia no Senhor, entrega e tudo Ele fará. Amém? Então tem que clamar ao Senhor para o Senhor livrar dessas angústias, que angústia também trava a gente. Angústia também entristece o coração. Angústias, elas geram incertezas. Angústias te levam à frustração. E você tem que saber trabalhar nisto, né? Eu busquei este pobre aqui, esse miserável pecador, que depende de Deus. Não seja autossuficiente, dependa de Deus. Toda a nossa dependência está nele. Todos os recursos que nós precisamos está com Ele. E tudo que acontecer na nossa vida foi por Ele, e todas as coisas é para Ele. Amém? Então, Ele salvou de todas as suas angústias por causa de uma iluminação. E o que acontece isso, apóstolo? 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O anjo do Senhor acampa. De quem? De quem teme a Deus. E livra. Ele envia um anjo porque você teme a Deus. Você teme pecar, você teme errar, você teme ferir pessoas, você teme, ofender o Espírito, entristecer o Espírito. Então, quando você teme ao Senhor, Ele envia um anjo. Um anjo. Para te guardar em todos os teus caminhos. Quem está dizendo amém? Um anjo. E o que é a função deste anjo? É te livrar. Satanás, ele arma cilada. Salmo 91 diz assim: ele te livrará do laço do passarinheiro. Tem muitas coisas que tem laço do diabo. Até no negócio que você faz tem laço. Até no relacionamento tem laço. Tem muitas coisas assim, não é verdade? E para que serve esse anjo? Ele livrará você do laço do passarinheiro. A função é livrar de coisas que você não vê, não enxerga, de coisas que você não sabe, mas está na tua volta, e Ele vai te livrar de laços de morte, de atentado, de algum mal que alguém queira. Amém? Então, quando você teme ao Senhor, diga: tem que temer ao Senhor. Temer ao Senhor, o que é o temor do Senhor? Algumas pessoas colocam o temor do Senhor só em respeito. Não. Não é só respeito. Jesus disse assim: olha, temei. Não temei aquele que pode lançar o teu corpo ao inferno, mas temei antes aquele que pode lançar o teu corpo e a tua alma ao inferno. Amém? Você não temer o diabo porque ele pode te trazer algum dano, pode até te ferir. Ele não vai fazer isso porque tem um anjo para te livrar, tem que proteger você. Amém? O temor do Senhor está nisso, de você não pecar, não errar, não andar na iniquidade, na maldade, na mentira. Como tem pessoas que mentem, né? E acho que como o descarado mente e acredita que você está acreditando na mentira dele, né? E a Bíblia diz o quê? Que ele não teme. O que diz Apocalipse? Serão lançados no lago de fogo aqueles que amam e cometem a mentira. Mentira não é Deus. Jesus disse o quê? Vós tem por pais ao diabo, ele é mentiroso, né? Ele é mentiroso. Quem pratica mentira vai para o inferno e pronto. Mas mente não tem medo do inferno, então não tem temor de Deus. O temor de Deus é o princípio de sabedoria. Amém? Então você tem que ter medo, tem que temer sim de ir para o inferno, porque quem vai te lançar, ou vai te lançar, não, glória a Deus, não vai te lançar em nome de Jesus, mas vai lançar um indivíduo que não teme a Deus no inferno, não é o diabo, é Deus. É Deus que envia, que manda o indivíduo para o inferno.
porque ele não quis aceitar a revelação na vida dele, ele não quis vir para a luz. As obras dele é mal, não vou continuar na minha vida, vou continuar fazendo, vou continuar falando, não vou mudar. Deus sabe como é que eu sou, Deus me aceita. Não aceita nada, filho. Quem disse que Deus te aceita? Né? Se Deus te aceitasse como Eva, ele não mandava você ser batizado para afogar a velha criatura. Paulo diz assim: eu já agora não vos conhecemos segundo a carne, amém? Mas segundo o Espírito. O velho homem morreu, abandonou as coisas velhas. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não minta mais, quem se prostituía não se prostitua mais. Isso aqui morreu, amém? Não conhecemos essas pessoas. A gente não se relaciona com as pessoas que, sabe, vieram a Cristo segundo a velha criatura que elas são. Nós nos relacionamos agora pela nova criatura que ela é. Amém, irmã? É? Em Cristo, somos novas criaturas. Amém, irmã? E se você é uma nova criatura, não se conduza como uma velha criatura. Então nós temos essa iluminação, a revelação. E como é difícil. Se você sentar e fazer um relatório de você mesmo, né? Eu, Fred, sou milindrado, iradinho, mimadinho, né? Isso, aquilo. Você falar coisas a teu respeito e você colocar ali: Senhor, eu sou isso. Muda o meu coração, muda a minha essência, porque eu não quero ser lançado no fogo. Eu quero mudar. Quem quer mudar, diga amém. Então o anjo do Senhor acampa. 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você tem que provar que ele é bom e você tem que confiar. Bem-aventurado quer dizer que você vai ser feliz, amém, irmã? Bem-aventurado o homem que confia, que nele confia. Amém? Prova, você tem que provar que ele é bom. Como é que Deus prova para você que ele é bom? Porque ele não te trata segundo as tuas iniquidades, amém, irmã? Ele não te trata segundo a maldade. Ele te trata com amor. Jeremias 12:12, com laços de amor eu vos atraí. Deus não se relaciona conosco em sentença de iniquidade, mas em dimensão de misericórdia. Você tem que provar, você vai ver. Então volta para Jesus, reconstrói a tua vida com Ele, volta, começa a caminhar de novo. Mas eu tenho defeito, não tem problema. Se você for humilde e admitir, Deus vai tratar. Deus trata. Então você tem que provar. Não tem outro jeito de saber que Deus é bom. Você tem que provar que Ele é bom. Amém? 9, temei ao Senhor, vós, seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o... Não tem falta alguma. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ou não me falta coisa alguma. Amém? Está dizendo aqui, olha aqui, Ele não tem falta de nada. Nada. Aqueles que temem ao Senhor não tem falta de nada. O que Davi diz? Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem padecer necessidade. Quando Deus chama o povo em Deuteronômio 28, Ele diz: você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Você vai estar por cima, não vai estar por baixo. Você vai ter para emprestar e não vai pedir emprestado. Quem está, diga amém. Você quer ter para emprestar? Quem quer ter? Amém? Quando a pessoa for pagar, diz: não precisa não, meu irmão, Deus te abençoe. Quem está, diga amém. Né? Porque quanto mais você abençoa, a Bíblia diz que com um coração generoso, Deus abençoa, Deus prospera. Então que você entende assim, o justo, ele não tem falta de nada, de recurso, de emprego, de cura, de milagre. E quando nós nos encontramos e dizemos: isso aqui não é realidade da minha vida, em algumas áreas não é, mas Deus quer que seja. É a vontade de Deus operar esse nível. Quem diz amém? É o desejo. A Bíblia diz, né? Que agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Deus quer satisfazer os desejos. Cura, restauração, libertação, conquistas de sonhos. Você tem sonhos? É? Deus me fez sonhar, então eu tenho sonhos de Deus. Amém?
Tem os sonhos próprios, mas os maiores sonhos foi ele que promoveu, ele que estimulou, né? Me fez sonhar, me fez sonhar, me fez sonhar de tal forma, né? E você se agrada dele. E quando você se agrada dele, Deus realiza todos os desejos. Aqui está dizendo que aqueles que temem o Senhor não tem falta de nada. Está te faltando alguma coisa? Se está faltando, essa iluminação para a tua vida vai trazer o resultado que você precisa. Quem está dizendo amém? Deus quer trazer resultados. Deus não quer que fique no escuro. Deus quer trazer a iluminação. Os filhos dos leões 10 necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de novo, de nada tem falta. Eu tenho falta. Se está faltando busca. Quando falta alguma coisa, falta a vida de oração. Quando falta alguma coisa, falta devocional. A Bíblia está dizendo que aqueles que buscam a Ele, de nada tem falta. Quem está dizendo amém? Né? Mas eu não recebo, porque você não pede. Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz assim: nada tens porque vocês não pedem. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. Mas eu pedi. Antes de pedir, faz uma reflexão. A iluminação. Eu tenho um concerto para fazer com Deus. Agora eu vou buscar a Deus. Aqueles que buscam o Senhor não tem falta de nada, não tem falta de milagre, não tem falta de intervenção, não tem falta de sobrenatural, não tem falta de cura. Amém? Esta é a vontade de Deus, que nada nos venha faltar. Amém, amado? Quem crê verá a glória de Deus. Não há impossível para Deus. Deus muda diagnóstico, muda decreto, muda tantas coisas. E quando você recebe a iluminação, o que está escrito em Jeremias, que eu vou restituir para vocês os dias que foram consumidos pelo gafanhoto. O que quer dizer isso? Não quer dizer que eles mereciam, quer dizer que eles reconheciam. Entraram em estado de arrependimento e Deus devolveu o que foi tirado pelo gafanhoto. Quem diz amém? Quando você recebe a revelação, Satanás até o diabo vai ter que trabalhar para devolver o que te tirou. Diga: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Amém? Vinde, meninos, 11. Ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, e quer ter largos dias para o bem? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz, segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Só o último agora. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Resgatar quer dizer que está em algum lugar cativa, né? Resgatar é recuperar, restaurar. Às vezes, você está dentro da igreja, mas a tua alma está presa. Deus quer abrir esses cativeiros, amém, mano? O Senhor resgata a alma dos seus servos. Não é porque a tua alma está em prisão que você não é servo de Deus. Só que ainda você não recebeu pela revelação. Porque servo de Deus, a alma dele não pode ficar no cativeiro. É tempo de os maiores resgates do Espírito Santo. Vai resgatar as almas daqueles que estão nos cativeiros emocionais, existenciais, sabe, financeiro. Deus vai resgatar. Onde está a tua alma? Minha alma está lá.
Às vezes a pessoa está dentro da igreja e o pensamento dele está lá fora. Está na vida, está naquilo e está dizendo assim: Senhor, eu vim para tu resolver esse assunto. Para quê? Por quê? Porque a tua alma está cativa nele. O Senhor resgata a alma do teu servo. Amém? Deus vai te tirar a tua alma do cativeiro e vai devolver para o teu corpo. Feliz serás e irás bem. Você crê nisso? Vamos colocar de pé, vamos orar. Você que está na tua casa, vamos orar. Às vezes, a alma do indivíduo está em prisões e precisa dessa iluminação. Tudo aquilo que você não aceita não se trata, porque não dá para se tratar o que não é reconhecido. Amém? Então, quando nós voltamos nosso coração diante do trono, eu sou pobre e necessitado, eu preciso de um socorro. A minha alma está presa na angústia, na tristeza. Eu recebi uma iluminação, mas é difícil. Não há garantias que vai ser fácil, mas o Senhor será contigo. O Senhor te dará vitória. O Senhor vai entrar em lugares junto com você. Ele não vai deixar você sozinho, amém?